problema trata-se de uma inflamação dos tendões do cotovelo muito comum em quem realiza movimentos repetitivos, tanto do punho quanto dos dedos. Essa lesão é o resultado da aplicação de uma tração contínua por repetição, resultando em pequenas rupturas de origem dos músculos radiais, ou seja, do lado do rádio, nosso polegar é a antena do rádio, dos músculos chamados extensores radiais curto do carpo, seguidas de fibrose e formação de tecido de granulação. Os principais sinais e sintomas da epicondilite lateral são a dor no cotovelo que vai piorando gradualmente, a radiação de dor, ou seja, a dor ela se prolonga através do antebraço e braço, que da parte externa do cotovelo para o antebraço e para as costas da mão, para o dorso da mão, principalmente ao segurar e torcer alguma coisa. O que nós vamos observar? Ele vai ter uma fraqueza, dificuldade de segurar as coisas, de transportar as coisas, rigidez muscular, ou seja, os músculos vão ficar mais tensos, ele não vai conseguir fazer força com aquelas estruturas musculares. A sensibilidade da região estará afetada, ou seja, ele tem um comprometimento dos nervos. Qual é o exame físico? Como nós fazemos esses exames? Bom, nós iniciamos pela coluna cervical, provavelmente um problema chamado de cervicobraquialgia. O que é isso? É um problema que surge na região cervical, bráquio, braço, que prolonga pelo braço e causa dor, algia, região cervical, que se prolonga pelo braço e causa dor. O ombro também deve ser examinado, pois uma contratura das estruturas que compõem o ombro também poderão causar dores referidas no cotovelo. Nós iremos palpar a região do cotovelo com ele dobrado, pegando na região essa pontinha que nós chamamos de epicôndilo lateral, que é a origem desse músculo chamado de extensor radial curto do carpo. Apresentando dor, a palpação na origem desses extensores, nós consideramos como uma forma positiva do problema. Então, geralmente, a região do epicôndilo lateral, essa pontinha no nosso cotovelo, do lado externo, do lado lateral do nosso corpo, pode se encontrar com um inchaçozinho, um edema. Quais são os testes que nós vamos apresentar? Bom, o primeiro teste é o teste de Cousin. O paciente vai estar em pé, com o cotovelo dobrado a 90 graus, fazendo um ângulo reto, e com a flexão do antebraço em pronação. Pronação quer dizer promessa, colocando a palma da mão voltada para baixo. Vamos solicitar ao paciente que ele realize uma extensão do punho contra uma resistência. Nós vamos fazer uma resistência na mão dele e ele vai fazer o movimento de dobrar o punho, de fletir o punho. O teste será positivo quando o paciente apresentar dor na região do epicôndilo lateral. O segundo teste é chamado teste de Mill. O paciente vai estar em pé, com a mão fechada, com o punho em dorsiflexão e o cotovelo em extensão. Vai estar totalmente estendido. O terapeuta deverá forçar o punho em flexão do paciente, devendo resistir ao movimento. O teste é positivo caso o paciente apresente dor naquela regiãozinha chamada de epicôndilo lateral. Qual é o tratamento utilizado? Bom, o tratamento é o conservador, que envolve vários tipos de tratamento, como, por exemplo, os alongamentos passivos. O uso de órteses, ou seja, ele vai ter uma tipóia que ele vai ficar apoiado, medicamentos que serão passados pelo médico, a acupuntura trará um benefício tremendo para esse paciente.